honra, poder, magia, traições, deuses mortos e o assassino de branco no encalço. Palavras de Radiância tem tudo isso e ainda mais revelações sobre o universo criado pelo Brandon Sanderson. Coisas que a gente achava que estava entendendo no primeiro livro, descobrimos que na verdade não entendíamos era nada ainda. Terminei de ler PDR, que é a abreviação de Palavras de Radiância, e estou em completo surto. Eu preciso de Outbringer na minha mesa pra ontem. Oiê, aqui é a Lily. A Trama lançou um livro que todos os fãs de fantasia épica estavam ansiosos para ler. Para quem leu O Caminho dos Reis e achou que era perfeito, Palavra de Radiância consegue ser ainda melhor do que o primeiro livro. E por falar em lançamento, ainda essa semana vai subir um vídeo aqui no canal sobre a pré-venda de Palavras de Radiância, tanto questão de valores como também questão de tretas que teve na pré-venda desse livro. Então se inscreve no canal para você já receber a notificação do vídeo que sai ainda essa semana. A saga de Stormlight Archive acontece em Roshar, um planeta que é devastado por grandes tormentas, e essas grandes tormentas são tempestades super violentas, muita água em pouquíssimo tempo, então sai devastando tudo que encontra pela frente, e por esse motivo a vegetação e os animais desse planeta são bem peculiares. Todos eles têm uma espécie de carapaça em volta ali para conseguir sobreviver a essas grandes tempestades. Reza a lenda que 4.500 anos atrás da nossa história atual, os Cavaleiros Radiantes abandonaram a humanidade em um evento conhecido como o Dia da Traição. Desde então, os humanos utilizam as espadas e armaduras fractais desses cavaleiros, que são armas poderosas alimentadas com gemas que contêm luz da tempestade. Por algum motivo, essas gemas se recarregam durante as grandes tormentas, absorvendo a sua luz. Essas gemas são utilizadas como moeda, iluminação e também para alimentar os fractais e os fabriais criados pelos eruditos humanos. Os fractais são as armas dos Cavaleiros Radiantes, né? E os fabriais são ferramentas boladona ali que os humanos estudiosos fizeram, e essas ferramentas também funcionam à base de gemas que contêm luz da tempestade. Roshar está em guerra há vários anos. Os Aletianos querem vingar o seu antigo rei, que é o Gávila, que foi assassinado pelos Parchendianos. Essa guerra já custou muito dinheiro e muitas vidas, e o Dalinar, que é o irmão do Gávila, começa a perceber que essa batalha não faz mais nenhum sentido. Ninguém mais está nem aí para vingar o rei que foi assassinado, e sim juntar poder e riqueza para se dizer o homem mais poderoso de Alética. O objetivo da guerra se perdeu, amizade e honra já não existe mais, e o novo rei, que é o Elrocar, não sabe governar nem um pouco, e enquanto isso os príncipes estão a pouquíssimos passos de cometerem traição contra a coroa. O Dalinar está tentando a todo custo unificar o reino novamente, já que ele percebe nas suas visões que algo devastador está prestes a acontecer. E enquanto isso, o Sages, que é o arrombado da história, está a todo custo ali tentando promover o caos. Um outro ponto de vista que a gente tem na história é o do Kaladin. Ele é ex-carregador de pontes do Sages. Kaladin não entende muito bem ainda como ele consegue absorver a luz da tempestade. Ele só sabe que fica mais forte, mais rápido, ele se cura numa velocidade absurda e ainda move objetos ao seu redor. Ele também sabe que o seu poder é diretamente relacionado à sua espreno, que é a Sil, mas ele ainda não consegue entender como de fato a tempestade traz poder para ele, como que ele consegue absorver esse poder e se tornar um cara mais forte que tem ali nesse reino que ele sabe, pelo menos, né? Nesse segundo volume, entendemos mais um pouco sobre o que são de fato os esprenos, a relação deles com os Cavaleiros Radiantes, quem é o rosto que o Kaladin vê na tempestade em Caminho dos Reis. Também ficamos sabendo aqui nesse segundo livro, e o que todo mundo que lê o primeiro livro quer saber: quem é aquele ser que aparece lá no final do primeiro livro, na frente do riso? Quem é aquela pessoa? Também ficamos sabendo aqui nesse livro, que por sinal aquele final foi bem sacana, tá? O Brandon Sanderson simplesmente joga merda no ventilador e sai, acabou o livro. E pelo que eu vi, ele gosta bastante de fazer isso, porque o final desse aqui também dá aquele gostinho de eu quero mais, eu quero saber o que tá acontecendo. E gente, como assim você me dá essa informação e o livro acaba? Ele fez isso no primeiro e fez isso no segundo. E também já vou dizer pra vocês ali que você só vai descobrir quem é a pessoa lá do final do primeiro livro mais ou menos uns 60, 70% desse segundo. Então aproveita a jornada e não fique esperando todo momento querendo saber quem é aquela pessoa. Também temos o ponto de vista da Shalana, que envolve a Jasnah, e elas estão aprendendo um pouco mais sobre Shadesmar e tentando achar um jeito de se livrar de uma vez por todas dos esvaziadores. Elas também procuram uma cidade, né? O que é essa cidade e onde fica Uritiro,
Guarda o nome que essa cidade é super importante para você que vai ler o livro. Um ponto super incrível da escrita do Brandon Sanderson é o desenvolvimento de personagens que ele faz. Todos se desenvolvem de uma forma muito natural, não apenas os principais, também os secundários e muitas vezes os terciários são bem trabalhados pelo autor. Porém, a Shallan se destacou bastante em Palavras de Radiância. Ela passa de uma personagem sem graça e até mesmo inocente, muitas vezes sonsa, pra dona da porra toda, basicamente. A história gira em torno dela e do que a Shallan de fato está fazendo. Ela vai a fundo em seus estudos e tem algo muito importante do seu passado que só vai ser revelado lá pro final de PDR. Tem algo que já é esperado por toda pessoa que termina ali o primeiro livro, e é o encontro desses 3 pontos de vista da história, que é o Dalinar, o Khalad e a Shallan. O objetivo de um desses 3 está diretamente entrelaçado com o objetivo de outro e toda a construção da história está orbitando em volta desses objetivos em comum deles. Por incrível que pareça, PDR tem uma carga dramática ainda mais forte que o primeiro livro e ao mesmo tempo ele tem vários momentos de alívio cômico ali entre os personagens, tem várias conversas engraçadas e até umas piadas de tiozão do Lopen. Se você não lembra quem é o Lopen, ele é um dos carregadores de ponte e eu adoro simplesmente o Lopen. Ele é muito doido. E toda hora aparece um primo dele de algum canto. Maravilhoso. Lendo esse segundo livro, dá pra ter total certeza de que Caminho dos Reis é apenas a rapinha do tacho do universo de Rochá. E que esse segundo livro também não tem informações suficientes. Então, sim, nós ainda não temos certeza de muita coisa. Sabemos muito mais do que o primeiro livro, tá? Tem muito mais informações ali em questão de Luz da Tempestade, em questão de Cavaleiros Radiantes, em questão de você não, né? O personagem ter alguma coisa ali de manipular fluxos. Os Parchendianos têm mais informações, mas ainda assim não é o suficiente, sabe? Falta muita coisa ainda. Por isso que eu tô na fissura pra ler Outbringer logo. Brandon Sanderson tem uma escrita detalhista, constrói personagens como ninguém e ainda faz com que a jornada de crescimento desses personagens seja uma das melhores trajetórias que tem, pelo menos das que eu já li. Tô babando o ovo do autor mesmo, eu sei, mas não é à toa que ele é considerado um dos melhores escritores de fantasia da atualidade, tá? É muito bom, gente, sério. Muita gente aconselha a conhecer o autor por Elantris, mas eu verdadeiramente não concordo muito com isso, tá? Eu tô em 55% mais ou menos de Elantris, e eu percebo que a forma de escrita dele não faz jus realmente a quem é o autor. Elantris não é um livro ruim, tá, gente? Nem de longe é ruim, não me entendam mal, mas também não é um livro tão bem escrito assim como Stormlight. Claro que ele não vai ser tão bem escrito, já que Stormlight é a galinha dos ovos de ouro do autor, enquanto Elantris foi um dos seus primeiros trabalhos, então realmente você vai perceber essa diferença. E o próprio autor diz pra todo mundo conhecer a Cosmere por Mistborn. Então eu não sei ainda por que tem essa conversa de todo mundo tem de começar por Elantris. Eu não aconselho, pelo menos. Porque a pessoa pode pegar o livro, ler, achar que é bom, mas não achar que é grande coisa. Então ficam pensando, por que o auê em volta desse autor todo se é só mais do mesmo? Tipo, é só mais um livro comum. Então, sim, eu não vejo nenhum problema da pessoa começar por Mistborn ou por Caminho dos Reis, porque nenhum deles tem spoiler direto um do outro, tá? Você não vai ter a experiência completa da Cosmere, a menos que você leia em inglês, não adianta, porque os livros que são ali as novelas e os contos não tem no Brasil, assim como vários outros livros também que não tem no Brasil, como Warbreaker, então você vai ter sim falhas ali no meio da construção da Cosmere, mas o terceiro pra frente eu não sei dizer, igual Outbringer, ou então também o segundo de Mistborn, eu não sei dizer porque eu ainda não li, mas pelo menos ali o primeiro de cada um não faz mesma diferença, tá? Começa por qual vocês quiserem. E logicamente essa é a minha opinião, tá? Ninguém é obrigado a concordar e muito menos ler do que o jeito que eu tô falando, lê do jeito que você quiser, mas eu pelo menos não vejo nenhum problema por começar por O Caminho dos Reis ou por Mistborn, se alguém quiser. Voltando agora a falar de PDR, nesse segundo volume nós ficamos o tempo todo pensando, os arautos estão para aparecer? O que são os arautos de fato? Os Cavaleiros Radiantes podem ressurgir? O que aconteceu com esses cavaleiros? Quem é Odium e Adonalsium? Porque também são importantes esses dois. E os ouvintes, o que é essa palavra e o que de fato é ser um ouvinte? O que é esse tal desse diagrama que você descobre ali no segundo livro num pedaço e não fala muita coisa sobre ele também, só um nome basicamente. Quem são e o que querem os Sangue Spectros? E o dia da traição realmente foi uma traição ou não? Essas são todas as perguntas que nós temos nesse livro.
Algumas são respondidas, outras continuam sem resposta. E outra coisa que eu não consegui esquecer era o meu mantra durante todo o livro. Eu só ficava pensando, Amaram, meu lindo, eu ainda tô esperando o momento que o Kaladin vai pegar aquela lança e enfiar no meio do seu... Como eu disse, Palavras de Radiância tem muitas respostas, mas ainda assim muitas perguntas. O epílogo desse livro fez eu pagar a minha língua. Acontece algo que geralmente eu não gosto nos enredos, seja de livro, filme, seja lá do que for, mas dessa vez eu amei. Sim, meu paninho é rosa glitter. Enfim, se não fosse para eu exaltar esse livro, eu nem teria feito esse vídeo para começo de conversa. Se você ainda está na dúvida se vale a pena embarcar nessa história, fique sabendo que vale cada página e ainda parece pouco. Quanto ao preço, volta e meia ele entra em promoção. E por falar nisso, eu tenho um grupo destinado apenas a promoções de livros. Se você quiser participar, é só entrar pelo link que está aqui na descrição. E eu também tenho um clube de leitura. Se quiser, é só se inscrever pelo formulário que eu te adiciono. Vou deixar o link dos 2 livros aqui na descrição, caso vocês queiram comprar. E se você utilizar o meu link, eu ganho comissão e você não paga um centavinho a mais por isso. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Obrigada por ter assistido até aqui. Beijo e até o próximo vídeo.